Somos todas nós florzinhas no jardim de paz e luz, viçosas perfumadinhas sob as bênçãos de Jesus. Estendemos os bracinhos, suplicamos teu amor. Somos como os passarinhos, precisamos de calor. Venha aqui até nós a nos afagar e lhe ensinaremos sorrir e a brincar. Venha aqui até nós a nos afagar e lhe ensinaremos sorrir e a brincar. Nossa Sheila nos ensina, grande é o poder do amor, nos aquece e ilumina, faz-nos esquecer a dor. Deixa aqui o seu sorriso, venha junto a nós cantar. Nossa terra é um paraíso, se aprendermos a amar. Venha aqui até nós a nos afagar e lhe ensinaremos sorrir e a brincar. Venha aqui até nós a nos afagar e lhe ensinaremos sorrir e a brincar. Hashtag para todos verem. Imagem em fundo azul com um livro sendo folheado. No cabeçalho temos o logo do Lar de Teresa, onde o L maiúsculo e o T maiúsculo se juntam para formar uma casa. No centro desta casa temos o símbolo de uma pessoa com um brilho saindo do peito. Lemos o texto: Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade. Curso básico de doutrina espírita. Inscrições no site www.lardeteresa.org.br. Teresa com a letra Z. Boa noite, sejam bem-vindos. Agradecemos a todos que acompanham nossas reuniões públicas virtuais. É bom estarmos aqui. Nesse instante, daremos início à nossa reunião. Informamos que nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, prosseguindo no estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 11 e 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã de ideal espírita, Elisângela Barbosa, integrante do Lar de Teresa. Elisângela, suas saudações iniciais. Boa noite a todos. Estamos aqui juntos, mais uma vez. E faço um convite para que possamos refletir o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que tanto nos ajuda nessa caminhada rumo ao nosso progresso, nossa evolução. Boa noite a todos. Vamos à nossa leitura inicial. Arrima-te em Deus. O Senhor te ajuda sempre, enviando-te seus recursos de misericórdia nas asas do silêncio. Seu manto de paz te aquece contra o frio do desânimo. Na luz de cada alvorecer, revela-te a doação permanente do seu perdão, lembrando-te que cada dia que surge é uma oportunidade nova de retificar o caminho. Arrima-te em Deus. Ele é tua indestrutível fortaleza. Embora as ondas da descrença se esbatam contra essa rocha divina, e sobre ela que deves erguer o teu refúgio. Prossegue, meu irmão, confiante apesar das lutas.
Ao longo dos milênios, quantas vezes tombaste? De certo, perdeste as contas de tuas quedas, mas a justiça divina não te aniquilou. Não ouviste em nenhum momento a voz de Deus te reduzindo a nada ou lançando sobre ti violentos anatemas. Pelo contrário, sua misericórdia sempre te ofereceu condições para o reerguimento. Alma querida, não desfaleças, não chores em desalento. O Pai, a cada entardecer, enfeita de cores os pórticos da noite, e para que a treva não a domine, sobre ela estende um manto de estrela, como a dizer que, seja qual for a hora, a luz te acompanha, a fim de que não percas os rumos divinos. A consolação divina se inicia no momento em que a compreensão chega ao coração, na certeza de que há tempo de plantar e tempo de colher, e que, embora no dia de hoje a colheita seja amarga, nada te impede de iniciar agora uma semeadura de flores e frutos, que surgirão perfumados e sazonados nos dias de amanhã. Vamos à nossa prece inicial, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Ele que nos envolva, que envolva todos que estão aqui presentes, assistindo essa reunião, que vão ouvir mais tarde, que nós possamos ser envolvidos pelo amor divino, pelo amor de Teresa, de benfeitores do nosso lar, e que envolva a nossa querida Elisângela, que já trazia a reflexão desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Elisângela, a palavra é sua. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, né, mais uma vez, como eu falei no início, vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje a ser estudado é o capítulo 24, o item 11 e 12. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Mateus. Eu inicio essa reflexão, né, esse convite que eu fiz a todos para refletirmos, com uma história contada no livro Pontos e Contos, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, pelo irmão X. E o título da página é O Doente Grave. O que vem contar esse espírito, né, através dessa mensagem? Uma mãe muito aflita, com 2 filhos, né? Ela pede que em sonho pudesse encontrar com um anjo protetor e que fizesse uma súplica a ele para ajudar um filho que ela tinha muito doente. E esse pedido é atendido no sonho na hora do momento do sono, através do sonho, ela encontra com o anjo protetor. E esse anjo pergunta para ela, né, o que ela deseja. E ela vem falar que ela vem pedir súplica a um filho muito enfermo e que ela está muito preocupada com as dores que ele vem sofrendo e pedia que rogasse por ele essa misericórdia em favor desse filho. E aí o anjo protetor pergunta para ela qual dos dois é mais unido a Deus, que roga sempre a Deus, que conversa com Deus. E ela falou assim, o meu filho enfermo, ele, por ter essa enfermidade, ele está sempre conversando com Deus, está sempre pedindo orientação. O outro, aí o anjo pergunta, e o outro? E ela responde, o outro é mais mundano, ele se preocupa com as coisas materiais, ele está sempre envolvido com as coisas do trabalho, só pensa em dinheiro. E aí o anjo continua a conversa com a mãe. Me diz, qual dos dois tem mais contato com a questão do significado do trabalho? E ela responde, com certeza o meu filho enfermo. Ele, por ter essa enfermidade, ele valoriza aqueles que conseguem trabalhar, que está sempre ali lutando, fazendo o trabalho digno. Aí o anjo pergunta, e o outro? Aí ela, o outro não valoriza nem os empregados que trabalham com ele só gasta, só está preocupado com as coisas materiais,
ele não tem muito carisma com aqueles que o ajudam nessa tarefa do trabalho. E continuou a conversa, e o anjo pergunta: e qual dos dois valoriza o companheiro que está no caminho junto com ele? Aí ela: o enfermo. O enfermo sempre tem contato com os amigos, está sempre ali ao lado daquelas pessoas que estão o apoiando. Aí o anjo falou: e o outro? Aí ela: o outro não. Ele quer saber dos hotéis de luxo, ele não valoriza ninguém que está perto dele. E aí o anjo silenciou e falou: minha mãe, ao retornar ao plano terrestre, reflita sobre qual filho precisa mais do seu carinho. O que está enfermo, ele está bom. Quem precisa de mais atenção é o outro filho. E aí ela retorna com esse pensamento que ela tinha como filho enfermo, aquele que precisava mais da súplica e do carinho dela como mãe. E o outro estava perdido nas coisas materiais, no mundo daqui da Terra. E aí a gente para refletir: quem é o são e quem é o enfermo? Então, essa passagem de Jesus na casa de Mateus vai trazer essa reflexão sobre o são e o enfermo. Como é o contexto dessa época lá de Jesus? Jesus estava na casa de Mateus, e na casa de Mateus ele estava conversando com os publicanos e com eles chamavam de pessoas de má vida, né? São aquelas pessoas que eles consideravam excluídos da sociedade. E os fariseus vêm e perguntam para Mateus: ele vai ficar conversando com esse tipo de gente? Ele vai ficar dando atenção? E quando Jesus responde que são os doentes que precisam do médico, né? E não os que não, e os sãos. E vamos refletir sobre isso. Quem eram os fariseus naquela época? Eram aqueles que eram apegados às coisas das escritas, né? Eles se apegavam ao que estava escrito, mas não vivenciava aquilo que estava escrito. E os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos. Eles eram mal vistos pela sociedade da época. Então, Jesus conversar com essas pessoas acabava agredindo aqueles que se consideravam os donos da razão, que estavam ali achando que bastava saber das escritas e não praticar. E quando Jesus vem dizer que não, que quem precisa de médico é aquele que é o enfermo. Mas quem é o enfermo que Jesus fala? E aí, quando Kardec comenta essa passagem, Kardec vai falar que Jesus apoiava os pobres e os deserdados, né? Não os orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Porque os orgulhosos, como os fariseus, eles achavam que não precisavam, não estavam prontos para receber. E a mensagem de Jesus era: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Era para esse público, era para essas pessoas que o procuravam de coração, que Jesus era o grande médico. Jesus, um grande médico, um grande médium, e como a gente sabe, né, um exemplo de perfeição para todos nós no planeta Terra. Então, Jesus era esse grande psicoterapeuta, porque ele conseguia adentrar no mais profundo do ser. Ele enxergava cada um, a alma, como aquele espírito imortal em progresso. Então, ele conseguia identificar quem era aquele que estava se aproximando dele, quem era aquele que precisava do apoio, aquele que estava de coração aberto e que ele poderia trabalhar com todos os ensinamentos. Então, ele trabalhava muito com a vivência da liberdade, que é o quê? As nossas escolhas. Ele dizia: vá e não peques mais. Ele sabia do pecado da mulher que foi apedrejada, mas ele identificava ali uma pessoa precisando de um apoio, que poderia fazer escolhas e dali trabalhar de uma forma, melhorar, progredir. Então, ele dava essa vivência de liberdade.
essa oportunidade de conscientização do indivíduo, né? Porque quando a gente se conscientiza como um espírito em progresso, em evolução, que a gente erra e identifica o erro, mas pretende modificar, isso tudo transforma a nossa caminhada. A gente tem essa oportunidade de escolha e de autorresponsabilidade, quando ele fala para a mulher, né, que estava sangrando, a tua fé te salvou, ele chama ela a responsabilidade, é a tua fé, naquilo que você crê, naquilo que você acredita, isso te salvou, e traz essa mensagem para a gente. Então, Jesus falava para os enfermos da alma, né? Ele não fazia críticas, não acusava, não jogava pedras, ele alertava para todos aqueles que estavam ali na caminhada de que houve um erro, houve, mas atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. E aí ele dá a oportunidade da escolha, né, dessa vivência da liberdade do espírito, do livre-arbítrio, de escolher em atirar a pedra ou olhar para si mesmo com autorresponsabilidade. Mas ele não vai falar para ela, olha, você pode continuar fazendo o que você fez, não. Vá e não peques mais, porque ele dá essa oportunidade de crescimento. Então, acaba tentando atingir e acabar com o pecado e não matar o pecador. Então, Jesus vem trabalhar toda essa parte nossa interior, ele atingia essa nossa parte interior. Então, quando ele fala dos sãos e dos enfermos, ele vem falar da nossa saúde, mas será que é saúde só do nosso corpo físico? Se ele era o grande médico das almas, não, ele está falando do nosso compromisso de mudança interior. No livro O Consolador, na pergunta 95, Emmanuel vai perguntar: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Né? Um livro psicografado pelo Chico Xavier e O Consolador. E Emmanuel vai dizer: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, para o homem da terra, saúde se limita aos nossos órgãos em perfeito estado. Ali nós estamos em perfeita saúde. Mas será que, numa visão de Jesus, de médico da alma, basta esse perfeito funcionamento dos órgãos? Não. Por quê? Porque nós somos espíritos, então tem o plano espiritual, que a saúde integral é a harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e obtenção da moléstia e deficiências transitórias na Terra. Então, passaremos por provas e expiações, o nosso corpo, algumas doenças necessárias ao progresso do espírito. Então, a saúde integral, ela é uma harmonia entre o corpo físico e o corpo espiritual. E como que a gente consegue harmonizar e equilibrar o corpo e o espírito para que possamos ter saúde integral? Na pergunta do Livro dos Espíritos, na 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós vamos ter na pergunta também 621, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se a gente consegue, através da nossa consciência, identificar que somos espíritos em progresso e precisamos harmonizar e aproveitar essa oportunidade de estarmos encarnados num corpo físico e dele aproveitarmos para que possamos progredir, entraremos em harmonia e estaremos dentro do quê? Da lei natural, que é a lei de Deus. E assim estaremos no caminho da perfeição. É assim que a gente consegue harmonizar o corpo com o espírito e ter, no caso, o que é chamado de saúde integral, né? Que não pode só prestar atenção no corpo físico, porque
Como eu disse lá na frente, Jesus era o médico das almas. Ele falava para nós e conhecia o nosso interior. E quanto de nosso interior é adoecido, né? É enfermo. Então, as palavras dele vêm para que a gente trate o interior e que não, para que ele não possa, para que não precisemos ter a doença do nosso corpo. E aí a gente para perguntar: nós somos os sãos ou nós somos os enfermos? Dentro dessa visão que Jesus vem nos colocar. Somos sãos, temos essa saúde integral, essa harmonia, né, com as leis divinas, ou somos os enfermos? Estamos orgulhosos a ponto de não ouvir Jesus, como os fariseus, por acharem que estamos com a verdade, por conhecermos o Evangelho, ou estamos dispostos a sentarmos ao lado de Jesus e aprendermos com o que ele está dizendo? Porque ali, quando ele senta à mesa, ele está sentando e ele fala, né? Vinde a mim. Então, eles foram até Jesus. Por isso que Jesus estava conversando com eles, para que ele pudesse ouvi-los e poder também receber. E será que o orgulhoso está pronto para aprender? Ou ele se fecha no que ele acha que é verdade e não faz com que consiga identificar o que Jesus está tentando transmitir? No livro Justiça Divina, o Emmanuel vem trazer uma mensagem para a gente que é necessário reconhecer que todos nós, então ele se inclui, né, todos nós, espíritos, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, né? O mundo não é apenas a escola, ou seja, as provas que teremos, as expiações, mas também um hospital para sanarmos desequilíbrios recidificantes nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Então, o que ele vem trazer para a gente nessa mensagem, o Emmanuel? Todos nós somos espíritos com débitos, passaremos por provas, expiações, e, como diz a mensagem, teremos a nossa doença do corpo, mas estamos prontos a despertar, né, a ter o despertador, a dor despertar em nós a nossa condição de espírito ainda em débito e tentando progredir. Então, quanto mais próximo da lei divina, mais nós encontraremos a felicidade. E como que a gente consegue assim? A gente se reconhece como enfermo? A gente consegue reconhecer que ainda está nesse progresso, que estamos numa escola, que teremos prova, ou a gente se revolta diante das notas vermelhas que a gente ainda tira nas provas da vida? Porque, às vezes, a gente ainda não tem a capacidade de tirar a maior nota, né? Mas, se identificarmos que estamos tentando aprender, já é o caminho de que Jesus vem nos chamar, né? Ele fazer esse chamado para nós. Então, nós sentaríamos à mesa com Jesus ou nos afastaríamos como os fariseus, por acharmos que estamos sabendo de tudo? Quais são as duas premissas de um bom aprendizado, para que a gente possa aprender? Não achar que a gente sabe de tudo, porque nós não somos o dono da verdade, e ter sempre o espírito de aprendiz, ter sempre dentro de nós esse espírito de querer aprender. E nessa busca nos tornarmos sãos, nessa saúde integral que Jesus nos propõe. Então, a gente, quando começa a querer aprender, a gente sai daqui, nessa encarnação, com mais virtudes, com mais valores, com mais sabedoria, porque tem todo esse aprendizado de querer aprender. Porque só quem quer aprender vai conseguir identificar todas as situações que tá passando. Ou outro vai ficar reclamando da vida, xingando Deus, por que eu estou passando por isso? Então, esse não está aprendendo, né? Jesus disse também para nós que o amor ao próximo e a si mesmo é o grande conhecimento, né? De a gente conseguir entender que amar a si
e amar ao outro também provoca a cura. Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, vai falar que a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Então, essa mensagem de Jesus, ama o próximo como a ti mesmo, ela é o caminho da cura, da nossa cura integral, como espírito ainda enfermo. Jesus nos indicou 3 remédios importantes para as nossas enfermidades da alma, que é o perdão, a fé e o amor. Porque quando a gente perdoa, a gente se livra de um dos grandes males da humanidade, que é o orgulho. Quando a gente tem fé, a gente descobre a importância de estarmos conectados, de estarmos envolvidos com as vibrações de Deus, como lá na historinha do início, do filho que está sempre em contato com Deus, né? Esse filho, ele tem essa conexão. Então, a fé é importante no nosso progresso. E o amor a si mesmo nos cura, o amor ao próximo também. Então, Jesus é esse grande médico da alma. E para irmos ao encontro dele, nós precisamos deixar de lado essas situações nossas de egoísmo, de orgulho, de vaidade, porque a gente consegue se aproximar mais da mensagem que ele tentou passar para nós. Joana de Ângeles diz que é indispensável, portanto, que todos os indivíduos, enfermos ou não, mantenham um programa de saúde espiritual, centrado na lei de amor, de modo que as deficiências e problemas que lhes ocorram não consigam afastar-lhes o equilíbrio interior, fonte geradora de felicidade. Então, a gente percebe, através das mensagens da Joana de Ângeles, do Emmanuel, né, do irmão X, a importância de nós nos identificarmos como esse ser integral, de tentar essa harmonia do corpo e da alma, para que possamos sair dessa condição de enfermos e progredirmos, né? Porque essa nossa missão, é importante passarmos por aqui, para sairmos melhores do que chegamos. Então, todas essas mensagens vão de encontro quê? Com o Evangelho de Jesus. Ele é o exemplo de perfeição que Deus permitiu a nós, e temos, assim, às vezes a gente enxerga, né? Tem muita gente que fala assim, Jesus viveu há 2000 anos atrás, é muito tempo, é outra história, outra situação que ele vivia, quando, na verdade, a gente precisa dele presente, né? Tem um livro, Jesus Atualidade, que a Joana de Ângeles vai falar isso para a gente. A gente precisa urgentemente de Jesus descrucificado, de botar ele naquele altar, de trazer ele para próximo a nós, de olharmos a cada dia o exemplo que ele dava e sentarmos à mesa com ele como aqueles que foram encarados como de uma vida, como os publicanos, como a mulher que ia ser apedrejada, a mulher que estava sangrando, todos eles se abriram para poder se permitir ter esse conhecimento de Jesus. E quando, no estudo desse capítulo, o Kardec vem trazer a mensagem também da mediunidade, né? Da importância de que a gente identifique a mediunidade, não é só para aqueles que estão perfeitos, porque a gente viu que na Terra a gente não vai encontrar perfeição. A Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vai falar para a gente que a mediunidade é inerente a todos os seres humanos. Jesus identificava a mediunidade, que é neutra em si mesma, podendo expressar-se no bruto, no perverso, no imoral, assim como no gentil homem, no missionário do bem, no abnegado ceareiro da luz, e estimulava a todos que mantivessem uma conduta saudável e vinculada ao Pai. Por quê? Porque é um aprendizado, né? Todos nós estamos aqui em aprendizado. Então, essa oportunidade de aprendizado é dada a todos, né? Uns vão usar de forma correta, outros
podem cair e tropeçar, tirar a nota vermelha nessa prova tão importante. Mas ela é concedida a todos, e especialmente aos enfermos da alma, que somos nós, para que a gente possa ter essa conexão com o plano espiritual e ter esse contato, esse ensinamento, como a Joana trouxe aqui para a gente, como o Emmanuel, através do Chico Xavier, pôde trazer para a gente. Então, Jesus foi esse grande educador nessa escola chamada Terra, né, e enfatizou a necessidade de a gente buscar a educação de nós mesmos, a progredirmos cada vez mais, identificando os nossos erros, os nossos defeitos, mas sempre procurando o quê? Daqui para frente, o que eu posso fazer para eu me tornar mais próximo à lei divina, buscar a felicidade e me tornar são e não enfermo. Essa é a mensagem de Jesus. Então, é importante a gente prestar atenção nessa mensagem de Jesus, né, na visão da doutrina espírita, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para nós essa releitura, essa importância de, como eu falei, tirar Jesus lá do passado e trazer para o nosso presente. Olha como é importante a gente ter a mensagem de Jesus nesses momentos tão difíceis que nosso planeta Terra está passando. De tantas situações onde o orgulho e o egoísmo ainda imperam na humanidade. Então, a importância de a gente olhar para Jesus presente e a doutrina espírita, como essa luz, né, tão importante, ela vem trazer para a gente a mensagem de uma forma mais clara, mais objetiva, para que a gente possa aprender realmente. Estamos nessa escola, né? A Terra é essa grande escola, mas, como o Emmanuel falou, também é um hospital. Então, se é um hospital, somos doentes, enfermos da alma. Então, quanto ainda precisamos vivenciar, não ter o evangelho como os fariseus, somente como algo escrito, mas algo vivido. Nós precisamos vivenciar o evangelho, vivenciar a cada dia, a cada momento, a cada segundo, no nosso lar, no nosso trabalho, entre nossos amigos. Muitas situações a gente ainda vai ter que aprender, reaprender, né? Vivenciar Jesus realmente na atualidade. E para finalizarmos essa reflexão, à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, eu trouxe para a gente a letra de uma música. Quem quiser depois pode ir lá no YouTube colocar, o nome da música é Súplica a Jesus, do grupo AME. No YouTube é só colocar que vocês vão poder conseguir ouvir a música, né? Eu vou só falar aqui. Então, essa música é Súplica a Jesus, como aquela mãe, lá no início da história, foi suplicar ao anjo proteção ao filho enfermo, e ali ela não identificava quem era o verdadeiro enfermo, se era o filho voltado às coisas materiais ou o filho que estava enfermo do corpo, mas ele estava tão próximo de Deus que o anjo vem e fala, é o outro filho que precisa mais, né? Como Jesus disse, não são os sãos que precisam de médicos e enfermos. E aí vem essa súplica a Jesus, para trazer ele para a gente. Vamos suplicar para que ele possa estar perto da gente, nos ensinando a vivenciar o Evangelho. Então, a música, no caso, a letra da música nos diz: Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai o nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai o nosso pranto. Precisamos do teu amor, sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos
junto, rumo à luz. Então, vamos fazer essa súplica a Jesus, para que nós, como esse filho enfermo da alma, possamos receber toda essa mensagem e possamos também irradiar toda essa energia de paz, de amor para toda a humanidade, para o planeta Terra, que está precisando tanto dessa presença luminosa de Jesus no nosso caminho. Uma boa noite a todos. Vamos agradecer a nossa irmã Elisângela pela sua disponibilidade carinhosa, atendendo ao nosso convite, com tão esclarecedora mensagem, tão oportuna mensagem. E agradecer a todos também por estar conosco nessa oportunidade. E convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, onde o nosso tema será especial. O tema é o Espírito em Família. E assim, vamos fazer a nossa prece de encerramento e encerrar a nossa reunião de hoje. Jesus amigo, obrigada por essa oportunidade, por esse aprendizado. Obrigada, Senhor, por estarmos mais uma vez ouvindo seus ensinos, que possamos aprender e aprender e apreender e vivenciar as suas lições. Fique conosco, Mestre. Envolva todos os nossos queridos, envolva todos aqueles que não o conhecem, envolva a nosso planeta. E assim, em nome dos benfeitores do Lar de Teresa e dos benfeitores que nos envolvem, possamos encerrar dando graças a Deus a reunião de hoje. Graças a Deus. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, num aconchego, calor, Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe